louvar, para te engrandecer, para bem dizer o nome do Senhor, que é digno, ó Deus, de toda honra, digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Pai eterno, nós tributamos a Ti, Senhor, graças na noite desse dia, por mais esta rica oportunidade de poder nos unir ao Senhor, nos juntar no Senhor como congregação santa, como igreja santa do Senhor, para Te adorar, para bendizer o Teu santo, o Teu precioso, o Teu eterno nome, Senhor. E mais um culto, Senhor, que nos unimos para entregar ao Senhor, para render a Ti, Senhor, louvores, para ouvir o Senhor falar através da Tua palavra, pois temos consciência, Senhor, de quem somos, ao Senhor da glória, e do que necessitamos, ó Deus, e sabemos que sem Ti, Senhor, nada nós podemos fazer, sem a Tua direção, sem o Teu direcionamento, sem as Tuas mãos nos impelindo, sem o Teu Espírito nos compungindo, Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma. Precisamos ser lapidados, precisamos ser renovados, precisamos ser transformados, e só a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, é que pode, Deus querido, provocar esta mudança em cada um de nós, ó Deus eterno. Por isso, Senhor, nos submetemos ao Senhor, entramos nesta casa de oração, Senhor, meu Deus querido, com vestes de humildade, para pedir ao Senhor para trabalhar em nosso coração, em nossa vida, trabalhar no nosso ser, a fim de que saiamos daqui essa noite um pouquinho, Senhor, melhores, um pouquinho, Senhor, mais sábios, meu Deus querido, pela Tua palavra, pelo poder do Senhor, que o Senhor possa transformar aquilo que há em nós que não Te agrada, que o Senhor possa libertar, Senhor, meu Deus querido, nosso pensamento, nosso coração, de sentimentos vios, Senhor, que não são conforme a Tua vontade. Meu Deus, dirige, Senhor, o nosso coração, segundo o Senhor, para que não possamos, Senhor, galgar com os pés em pedra, para que não andemos, Senhor, tropeçando, cambaleando, Senhor, como aquele que não tem sobriedade, mas que o Senhor, no nome de Jesus, ó Deus querido, trabalha, Senhor, tirando o rancor, tirando a ira, tirando a altivez, Senhor, do nosso coração, nos dando, Senhor, um espírito manso, um espírito reto, nos dando, Senhor, meu Deus querido, sabedoria para obedecer, para nos submeter, sabendo, Senhor, que melhor é obedecer do que sacrificar. Ó Pai eterno, eu oro, Senhor, pela vida dos Teus servos e das Tuas servas, meu Deus querido, do nosso setor, pedindo ao Senhor que guarde a cada um, Senhor, dos membros desse setor, cada familiar, Senhor, filhos, esposa, nora, genro, sogro, sogra, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, visite a família dos Teus servos, aqueles que têm passado por dias difíceis, dias de enfermidade, dias de luta, dias de dor, que o Senhor, ó Deus, na Sua infinita graça e misericórdia, venha socorrer o Teu servo, Senhor, meu Deus querido, com as Tuas ricas bênçãos advindas do céu. Vai visitando, Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão impossibilitados, Senhor, de estar entre nós. Visita, Senhor, o nosso irmão Adriano, visita a nossa irmã Maria Marta, a família, Senhor, do pastor José Carlos. Visita, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, a irmã Andréia, Senhor. Oh, Deus querido, todos quantos mais estiverem enfermos, ó Pai eterno. Ó Senhor da glória, o Senhor é médico dos médicos, o Senhor é Senhor dos senhores. O Senhor tem, meu Deus querido, o poder em Tuas mãos. E uma só palavra do Senhor, os Teus servos podem ser curados. Meu Deus querido, uma designação do Senhor, e a vitória, Senhor, alcança o Teu servo nesta noite ainda. Nós Te pedimos, Senhor, entra com providência de cura. Vai, Senhor, em nome de Jesus, visitando os leitos de hospital, lugares de dor, Senhor, aonde muitos têm perecido, ó Pai eterno. Em nome de Jesus, o Senhor é socorro, bem presente na hora da angústia. Entra com providência, ó Deus querido, na causa dos Teus servos, aquele que tem uma causa no previdenciário, no judiciário, Senhor, aquele que está aguardando, Senhor, meu Deus querido, um retorno do juiz segundo os homens,
mas o Senhor é juiz de todos os juízes. Julga, Senhor, a causa do teu servo. Dá vitória, Senhor, àquele que confia em Ti, aquele que espera no Senhor e tem no Senhor, ó Deus, a sua confiança. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Meu Deus, segundo, Senhor, a Tua benevolência, a Tua beneficência, Pai eterno. Nós clamamos a Ti também, Senhor. Que o Senhor visite os nossos irmãos que estão desempregados, que estão desesperados, Senhor, à busca de uma porta de emprego. Senhor, em nome de Jesus, não deixe, Senhor, que esse mês se finde. Meu Deus, querido teu servo, passando, Senhor, por esta aprovação, passando, Senhor, por necessidade. Que o Senhor estenda as tuas mãos, abrindo as portas do emprego. Que o Senhor estenda as tuas mãos, Senhor, meu Deus, entrando com providência nesta causa, Senhor, que para nós parece ser pequena, mas o Senhor sabe quando o teu servo tem padecido. Vai, Senhor, visitando, meu Deus querido, em nome de Jesus, a vida deste servo teu, meu Deus querido, e entra com providência, Senhor. E a provisão do teu servo, o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus provedor. O Senhor é o Deus da provisão, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Pai, colocamos em Tuas mãos, Senhor, as causas que para nós parece ser impossível, mas para o Senhor não é. Que o Senhor entre com providência, Senhor da glória, em nome de Jesus, ó Pai querido, também na família dos Teus servos, causas familiares, e tem, Senhor, eclodido, filho contra pai, pai contra filho, filho, Senhor, se afastando dos teus caminhos, notícia de divórcio, Senhor, rondando o lar dos teus servos, que seja, Senhor, repreendido, Senhor, todo ataque do maligno contra a família, contra essa instituição sagrada, que o Senhor, meu Deus querido, fundou, ó Pai eterno, em nome de Jesus, que haja pacificação nos lares, que haja amor, Senhor, entre pai e filho, entre pai, meu Deus querido, e mãe, que haja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdão entre as famílias, ó Pai eterno. Trabalha, Senhor, no meio do teu povo, segundo a tua beneficência, Pai eterno. Ó Senhor, e no meio da tua igreja, que o Senhor, meu Deus, derrame do teu Espírito, que nós possamos, Senhor, voltar a ver milagres espirituais em nosso meio, que nós possamos ver, Senhor, batismo no Espírito Santo, pois cremos, Senhor, que o Senhor continua batizando, que nós possamos ver, Senhor, almas sendo renovadas, ou, Senhor, som de línguas estranhas, e o teu nome em tudo sendo glorificado. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa trabalhar em nós, naquilo que é necessário, Senhor, a fim de que a Tua vontade se cumpra, a fim de que o Teu Espírito em nós se revele, Senhor, e a Tua glória venha a ser manifestada no meio da Tua igreja. Tira, Senhor, de entre nós toda a frieza, tira toda a dificuldade, tira tudo aquilo que tem servido, Senhor, de pretexto, de barreira, de muralha, Senhor, para nós não vermos a Tua glória. Em nome de Jesus, ó Senhor, renova, enche, Senhor, manifesta da Tua glória e do Teu poder entre nós, ó Pai querido. Ó Deus amado, estende, Senhor, as Tuas bondosas, as Tuas gloriosas mãos, meu Deus, a salvar, a operar no meio dos Teus servos e das Tuas servas, Senhor. Nós te clamamos, ó Pai, porque confiamos em Ti. Confiamos, Senhor, na Tua benevolência, confiamos na Tua beneficência, confiamos no Teu socorro, ó Deus eterno. Em nome de Jesus, ó Senhor, seja com os Teus servos que estão a caminho da Tua casa. Traga-os, Senhor, em segurança. Livra-os, Senhor, de todo mal, de todo perigo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, para que o Teu servo, Senhor, possa ter liberdade essa noite de glorificar o Teu nome em mais esta oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, também abençoa aqueles que não poderão estar, aqueles que estão, Senhor, em seus compromissos inadiáveis, aqueles que estão, Senhor, no seu trabalho, na faculdade, na escola, Senhor. Meu Deus, guarda o Teu servo, livra ele, Senhor, do
laço do passarinheiro, Senhor. Meu Deus querido, estende as tuas poderosas mãos e segura o teu servo, Senhor, a tua serva com a destra da tua justiça, ó Pai eterno. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós oramos, Deus querido, esta igreja ora, crendo que o Senhor tem recebido a nossa oração, crendo que o nosso clamor, Senhor, o nosso rogo, ainda, Senhor, que pareça ser, meu Deus, impossível ser atendido, ele tem destino certo. E o Senhor tem acolhido as nossas orações, as nossas petições, e aqueles que clamam ao Senhor, receberão do Senhor a resposta, receberão do Senhor a vitória, pois o Senhor responde, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, continua, Senhor, Senhor, nos abençoando, nos dirigindo, é o que nós te pedimos, ó Deus, e na certeza de que o Senhor nos ouve, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar os queridos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos diante da presença do Senhor e mais esta oportunidade, mais um culto de ensino da palavra do Senhor, para aprender do Senhor, para glorificar o nome dEle, agradecer por ter um Deus que, além de nos cuidar, Ele nos ensina a fim de não tropeçarmos com os nossos pés, mas que nós possamos caminhar segundo a boa vontade e a benevolência do Senhor, o nosso Deus. Nós já louvaremos ao Senhor com os hinos sacrossantos da nossa harpa cristã, juntamente com a nossa orquestra, dando início a mais este culto de adoração ao nome do Senhor, culto de ensino da boa palavra do Senhor na noite desse dia. Os nossos irmãos louvando o nome santo do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja, uma paz, Senhor. Amém. Vamos louvar o número 442. Glória seja dada ao nome de Jesus. Breve verei com Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
9:1. A mensagem da cruz. Glória seja dada ao nome. Aleluia. Deus soberano de poder. Glória. Glória a Deus. Deus de Israel. Glória, glória a Deus.
Deus possa abençoar a nossa orquestra, abençoar toda a igreja do Senhor. Israel, fiquei feliz, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estivemos conversando com os músicos no domingo aqui no Parque Camaraty, e eu fico feliz quando nós aconselhamos os irmãos, e os irmãos dão ouvido ao aconselhamento que nós temos dado da parte do Senhor para benefício da igreja de Deus, para benefício da igreja do Senhor. Então fico feliz que Deus possa abençoar a toda a nossa orquestra em nome de Jesus. Nosso irmão o evangelista Adalberto fazendo a leitura da palavra do Senhor juntamente com a igreja do Senhor. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura no livro de Levítico, capítulo de número 26. Capítulo de número 26 do livro de Levítico, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 12. Eu estou algumas semanas meditando nesse texto em função da festividade que ocorreu em Vilnius há umas semanas atrás, aonde o tema foi Isaías 43, versículo 19. E é um texto um tanto quanto correlato a esta passagem que eu estou estudando, debruçado, para ver, né, pastor Misael, se Deus nos dá alguma coisa aqui nesse texto, uma nova inspiração. Glória a Deus. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Versículo 13 ao 12, eu leio os ímpares e a igreja os pares até o versículo de número 12. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá tribos distantes, e fareis cessar os animais dos filhos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a vossa espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Amém? Glória. Quantos precisam de oração? Oremos uns pelos outros, em especial os nossos irmãos que estão enfermos. Estamos aqui em alguns dias apresentando o irmão Adriano, a irmã Maria Marta, salvo engano, e tantos outros que precisam das nossas orações. Querido Deus e grandioso Pai, Tua palavra é viva nos nossos corações, Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença, nós estamos aqui na Tua casa, somos o Teu povo, somos Tua igreja, Senhor.
depois de um dia de trabalho na qual muitos enfrentaram, Pai. As nossas forças se renovam em entrarmos aqui e vermos a igreja, contemplarmos a igreja, tributando ao Senhor glórias, louvores e adoração, cantando hinos de louvores ao Teu nome, aonde a nossa alma se renova, Senhor. E sobretudo quando meditamos na Tua Palavra, quando o Teu Espírito Santo se manifesta no nosso meio. Deus, a enfermidade tem que cair por terra, pelo poder do nome de Jesus Cristo, esse nome que é sobre todos os nomes, e é esse nome que nós adoramos nesta noite, é esse nome que nós obedecemos, que nós nos curvamos, é esse nome, Senhor, que pode abrir as portas que estão fechadas, é este nome que cumpre as promessas, todas quantas foram feitas em favor do Teu povo, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, não é de balde, não é por mera causa. Ó Deus, isso aqui não é um encontro social, isso aqui é um culto de adoração ao Senhor, é um culto de ensinamento da Tua Palavra. E o Teu povo, os meus irmãos, assim como eu, não saímos em vão da nossa casa, Senhor, não saímos em vão, porque gerou uma expectativa nos nossos corações, de estarmos aqui nesta noite, para recebermos a Tua presença, para recebermos a Tua Palavra, para vivermos e vivenciarmos os milagres. Ó Deus de poder, faça milagre nesta noite em nome de Jesus Cristo. Visita os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, com cura, com saúde. Assim nós acreditamos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem tomar assento em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome de Jesus. Deus possa abençoar o nosso irmão evangelista Lamberto. Nós, irmãos, estamos no culto de ensino da palavra do Senhor, culto que deve ser de extrema importância para todo o setor. Todo o setor deve se reunir nestes trabalhos de ensino, pois a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, erramos no exercitar, erramos no indagar, por não conhecer. Então eu quero aqui justificar os irmãos que porventura nos deram aqui uma satisfação da sua ausência, os obreiros do nosso setor, pastor Fábio, nos comunicou o motivo da sua ausência nesta noite. Irmãos, é claro que estão em trabalho, o pastor Wagner, que estuda à noite, o irmão Valdemir de Araçariguama, que está trabalhando esta temporada de final de ano à noite. O irmão Samuel também comunicou o motivo da sua ausência, e o pastor Cleiton, que está trabalhando também hoje à noite, pela escala imposta pelo seu trabalho. Hoje ele está trabalhando. Esses irmãos estão ausentes e nós sabemos o motivo, que é motivo de fato de força maior. Agora, há muitos irmãos que estão ausentes e nós não temos conhecimento do motivo da ausência desses prezados irmãos. Os irmãos devem saber que o dirigente de congregação, ele é um influenciador. Ele é um influenciador para o bem ou um influenciador para o mal. Porque se o costume dele for mal, a congregação vai seguir então o seu mau costume. Está vendo? Ele está influenciando para o mal. E se ele andar bem, a congregação vai seguir bem. Então nós vemos o dirigente, ele não comparece no culto de ensino. É evidente que os demais irmãos da congregação não vão comparecer, pois ele é o aro, ele é o exemplo. Então pedir a irmã Lisbiane, que está segurando aí o caderno, os irmãos farão o seguinte para mim essa noite. A irmã Lisbiane vai passar o caderno ali na mão do irmão Israel. Depois os irmãos ordeiramente vão passar fila a fila. Eu quero só que os dirigentes de congregação assinem esse caderno, dando fé da sua presença essa noite. E aqueles que constarem ausente, eu vou ter por mão entender se o irmão está precisando de alguma ajuda, porque às vezes o irmão não veio porque está padecendo de alguma necessidade, é assim? Então, se ele estiver precisando de ajuda, nós estaremos prontos em socorrer. Apesar do irmão não ter nos pedido ajuda, nós somos solícitos em ajudar, vamos ajudar. Mas se o irmão não estiver precisando de ajuda, então nós vamos entender
entender qual o motivo da ausência do irmão. O irmão está tornando o culto de doutrina facultativo. Quem foi que ensinou esse irmão a caminhar assim? Porque nós não aprendemos assim, eu não aprendi. E nunca ensinei aos irmãos também dessa maneira, não, senhor. Quando nós nos ausentamos de um culto oficial, ainda eu aprendi dessa maneira, e nós notificávamos o pastor: pastor, estarei ausente. Se for dirigente de congregação, então ele diz: pastor, eu estarei ausente, o irmão fulano estará em me apresentar. É assim que funciona. Sabe? Foi assim que eu aprendi. Será que nós estamos desaprendendo aquilo que aprendemos com os nossos pais na fé? Não, então nós ainda estamos aqui segurando firme a batuta da sã doutrina, da correção da sã doutrina, e não perderemos mão dela no Senhor, enquanto Cristo Jesus, nosso Senhor, nos ajudar. Os irmãos mesmo podem passar o caderno, irmã Lisbeth, não precisa, pode deixar que eles passem de fileira. Só os dirigentes de congregação notificarão a sua presença, e aqueles que estiverem ausentes e não tiverem justificado aqui, eu farei questão de ter com eles para lançar o socorro. Primeiro, nós vamos lançar a mão do socorro. Mão, o irmão está precisando de alguma coisa, o irmão está precisando de algum socorro, porque às vezes o irmão está doente e a gente não sabe. Então nós não podemos julgá-los, não, senhor. Não estamos aqui julgando, não. Às vezes o irmão hoje, agora à noite, teve uma emergência do filho enfermo, nós não sabemos. Pode estar numa hora dessa no hospital. Então nós vamos ouvir o irmão, entender o irmão e orar pela vida dele, orar. Agora, se porventura o irmão está lançando uma nova doutrina que não é conforme a nossa, nós vamos dizer ao irmão qual é a nossa doutrina. Vamos voltar a ensinar a ele. Culto de doutrina setorial é para todos os dirigentes de congregação, principalmente os dirigentes. Aí, quando nós, irmãos, não vemos o segundo da congregação, quando nós não vemos os obreiros da congregação, fica se perguntando: mas por que não vem ninguém de lá? Porque o dirigente não ensina. Se nem ele mesmo vem, como é que os outros vão vir? Então, quero que os dirigentes façam isso, a fim de nós corrigirmos essa falha doutrinária que estamos cometendo. Esta é uma falha doutrinária e não pode se repetir. E não os que vêm depois de nós, aqueles que nós vamos formar, eles vão crescer com esse mau costume, vão entender que não tem essa obrigatoriedade. A Bíblia diz, irmãos, que a quem muito é dado, também muito é pedido. Está vendo? Se você é obreiro, tem que entender qual é a carapuça que veste o obreiro. Esta é a carapuça que veste o obreiro. Se esta carapuça é pesada, então o irmão não pode ser obreiro. Não pode. Mas se o irmão é obreiro chamado por Deus, essa carapuça não vai lhe pesar. E o irmão vai fazer dando glória ao nome de Jesus. Não vai pesar. Não, porque tudo, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Olha lá, não são, não é para pesar em ninguém, não. Então, os irmãos fiquem tranquilos. Irmão Cris, deixa que eles passem o livro, só para a gente não, deixa eles passando, passa para trás, não é dirigente, passa para trás, vai até chegar no dirigente, passa para outra filha, passa. Assim o livro vai caminhando, nós vamos fazendo de forma discreta, e assim nós acertamos posteriormente, conversando com os nossos irmãos. É bem verdade que há irmãos que estão aí presos no trânsito, pode ser que chegue posteriormente, mas nós teremos, claro, essa lista atualizada. Quando todos terminarem, irmão Cris, quando todos terminarem, o irmão fica com o livro aí. Porque se chegar um atrasado, então o livro já está na porta, o irmão toma nota dele. Tá bom, irmão? O irmão faça dessa maneira, em nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Amém. Então, amém. Nós precisamos sim sermos, irmãos, zelosos nessas coisas, a fim de que a água, quando nós temos um vazamento em casa, geralmente, se ele é um vazamento torrencial, nós fechamos o registro e curamos logo aquele vazamento. Mas quando é goteira, vai gotejando, aí você só vai perceber que tem um vazamento quando chega a bendita conta da água. Aí você diz: meu Deus do céu, mas essa conta? Aí briga com a Sabesp, liga na Sabesp, e aí vem o técnico da Sabesp e diz: não, você tem um vazamento. Tá vendo? O vazamento não é culpa da Sabesp, é nosso. Então, irmãos, nós temos que fechar as brechas torrenciais, mas também precisamos aplacar as goteiras, porque lá na frente ela também nos traz prejuízo. Se nós não estancarmos ela logo no início, lá na frente ela nos traz prejuízo.
E nós não queremos ter prejuízo, nós queremos andar de fé em fé, de vitória em vitória, para a glória do nome de Jesus. É assim que nós queremos andar. Nosso coral está aí perfilado, bonito, para a glória do nome de Jesus. Semana passada, nós deliberamos junto com a igreja, lançamos isso ao plenário, para que os irmãos também pudessem participar. Então, nós deliberamos que uma semana louva o FAD e outra semana louva o coral. As irmãs do círculo de oração têm sim o trabalho de integração, estão aqui. Os obreiros dirigentes estão no culto de doutrina, as irmãs também estão no culto de doutrina, porque louvam no culto de doutrina. E o coral agora também vai participar também. Assim os irmãos do setor passam a conhecer melhor o coral. Aí quem sabe Deus lança uma sementinha no coração do irmão, dizendo assim: eu quero participar desse coral. E você é muito bem-vindo se quiser participar, viu? É muito bem-vindo, para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nosso coral já louva ao Senhor em nome de Jesus Cristo. O nosso coral já está com a oportunidade para louvar e agradecer o nome do Senhor. Deixa eu só me ver uma coisa aqui. Andresa, cadê ela? O Deverson, ele não veio, né? Então tá bom, então coral louco. Senão nós íamos postergar essa oportunidade a fim de esperar ele, mas ele não virá. Então nós vamos louvar ao Senhor nesta oportunidade, em nome de Jesus. Coral Louvores e Sinos, está com a paz do Senhor. Amém. Obrigado pela que o Senhor receba o nosso louvor. Tinha acostumado a cantar com teclado, mas vamos cantar com a capela para o nome do Senhor. E o Senhor vai nos completar em nome de Jesus.
possa abençoar o nosso coral, em nome de Jesus Cristo. Segunda-feira próxima nós temos ensaio novamente. Todos os irmãos do setor estão convidados a participar, iniciando já os ensaios para o nosso especial de Natal, da nossa Santa Ceia de dezembro. Todos os irmãos estão convidados a participar em nome de Jesus. Eu digo sempre aos irmãos, talvez esse irmão que diga, pastor, mas eu não sei cantar. E eu digo sempre, irmãos, o mesmo provérbio, no meio da multidão até o covarde fica valente. E no meio da multidão, até quem não sabe cantar, vai aprendendo a cantar também, vai arrumando jeito. Jesus vai dando jeito, o que importa é que o coral está bonito. Irmã Francisca está lá, tendo trabalho conosco, mas Deus está dando graça para ela. Está dando graça e o coral está caminhando adiante para a glória do nome de Jesus. Então que Deus possa nos abençoar. A orquestra se prepare para louvar o Senhor com mais louvor. Antes, irmãos, eu gostaria de dar um esclarecimento aos irmãos. Sábado próximo, os irmãos sabem que está marcado na agenda a comemoração da passagem do nosso aniversário. Eu digo aos irmãos, sem medo, irmãos, de não estar dizendo isso em cima do púlpito, eu não tenho essa vaidade de ter festividade de aniversário. Tendo aniversário, tendo festa, não tendo, eu vou fazer mais um ano desse jeito. Então eu não tenho essa vaidade, não há no meu coração vaidade alguma, mas nós sabemos que isso é uma honraria, não merecemos, mas recebemos, e também é um costume do nosso meio de então comemorar a passagem do aniversário do pastor. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nesse ano atípico, de forma atípica, os irmãos sabem que nós tivemos uma mudança no meio do ano. A agenda de 2022 já estava já pronta. O pastor Daniel estava como pastor setorial aqui no nosso setor, e a agenda, é claro, estava preparada para a comemoração do aniversário do pastor Daniel no mês de setembro. Porém, com a mudança no mês de março, nós tivemos que fazer a alteração de última ordem na agenda. E é claro que isso ia criar algum problema em algum lugar, ia criar. E lá em Araçariguama, os irmãos já tinham preparado a festividade, convidado uma preletora fora para ministrar, me parece que até acertaram o translado para o irmão, uma coisa assim. E quando nós noticiamos a mudança da agenda, então criou-se lá um problema. Eu disse que isso nós não estamos aqui para abençoar, para trazer problema que nós não estamos, não. Então, nesta feita, por conta dessa alteração de última hora, é claro que não estava planejado, os irmãos lá não fizeram uma programação infringindo a agenda, não. Eles fizeram uma programação respeitando a agenda que estava válida. E nós tivemos que alterar a agenda por um motivo de força maior. Então, sendo assim, eu estou dando esse esclarecimento, porque os irmãos terão uma festividade lá no sábado. E alguns irmãos já nos procuraram, pastor, como é que pode? No aniversário do pastor setorial, os irmãos lá fazendo festividade. Então, os irmãos estão fazendo. Nós estamos abrindo uma exceção das exceções a esta regra por conta da mudança da agenda. Essa exceção só está sendo aberta porque houve a mudança da agenda. E para que não pudesse causar transtorno maior, então nós liberamos os irmãos a seguirem na programação que eles já tinham feito com quase um ano de antecedência. Então, estou dando esse esclarecimento aos irmãos, para que não haja nenhum murmúrio no meio da igreja, sabe? Dizer assim, mas os irmãos estão lá, o pastor não está sabendo. Então, sim, na ocasião da agenda, o irmão Valdemir entrou em contato, nós então encontramos este melhor caminho para que não houvesse entristecimento entre os irmãos ali em Araçariguama. Eu disse ao irmão Valdemir ainda em tom de brincadeira, eu disse, irmão, é melhor ferir um do que ferir 120, eles são 120, eu sou um só. Então, deixe comigo aqui que eu sou já maduro para suportar isso. Os irmãos, talvez, alguns não vão ter essa maturidade. Então, deixe os irmãos lá seguir da maneira que já está programado, e eu não ficarei ofendido de forma nenhuma. Os irmãos enviarão um representante para representá-los aqui, e então estou dando esse esclarecimento. Volto a dizer, isso só está ocorrendo por conta da mudança da agenda. Então, ano que vem, o irmão vem, pastor, mas olha, lá na congregação X,
só estamos abrindo essa exceção porque não estamos seguindo a regra. A regra seria continuar com a agenda como estava, né? Então mudamos a regra, então quando há mudança da regra também esbarramos em alguns predicativos, em algumas exceções. Então é por esse motivo, os irmãos não malem mal, os irmãos não pensem que é questão de desamor dos irmãos de Araçariguama, não é nada disso. Está tudo acertado e certamente Deus operará lá com salvação, Deus operará aqui também, porque não há divisão, não há nenhum tipo de problema, irmãos. É uma concessão que eu mesmo abri analisando o que é melhor para a obra do Senhor, o que era melhor naquela situação para a obra do Senhor. E o melhor o Senhor então nos permitiu fazer desta maneira. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Então, amém. Que os irmãos possam entender também, os irmãos lá de Araçariguama não estão fazendo nada fora da direção e nem tampouco por desamor. Foi por conta da mudança da agenda e nós sabemos, somos maduros e sabemos entender desta maneira para a glória do nome de Jesus. A nossa orquestra louvará o Senhor, aproveitar que eles estão aí a todo vapor, louvará o Senhor com mais louvor, e nós vamos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a obra do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. 5, 7, 8. Gostaria de convidar a irmã Francisca Beloni para me ajudar nesse louvor. Amém? 5, 7, 8. Usar essa voz linda que Deus deu para ela. Aleluia. Em nome de todo o coral, eu quero agradecer a ela, pastor Beloni, pelo apoio com o nosso coral, por sempre estarem presentes conosco. 5, 7, 8. Aleluia, glórias a Deus.
divina, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, está entre nós a nossa irmã Jussara e a sua filha Maria. A irmã Jussara é irmã do nosso irmão Isaías. Onde está a nossa irmã Jussara? Lá está a nossa irmã, glória a Deus. Como é que a igreja vai receber a nossa irmã em nosso meio esta noite? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Irmã, muito bem-vinda em nosso meio, viu? Que Deus possa abençoar, que a irmã possa se sentir em casa em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe. Nós vamos, irmãos, neste momento estar orando. Eu estava com mais um papelzinho desse, mas eu me lembro que é uma criança de 7 anos quem pediu a oração para a irmã Linalva, né? É a Laura, né? Isso, então me lembro sim desse pedido de oração. Nós vamos estar apresentando a Laura, uma criança de 7 anos que está enferma, carecendo, irmãos, do socorro da parte do Senhor. Também vamos estar orando pela vida da nossa irmã Lídia, que vai precisar fazer uma viagem de urgência para ficar com os seus netos lá no interior de São Paulo, pois a sua filha está internada com profunda anemia. A nossa irmã está indo para cuidar dos seus netos, dar assistência à sua filha, e não tem previsão de retorno. Então que nós possamos confiar isso nas mãos do Senhor. E se a irmã Lídia voltar em breve, é sinal de que Deus entrou com providência rápida lá, em nome de Jesus. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que possa entrar em nome de Jesus Cristo, com providência ali no lar da filha da irmã Lídia, que o Senhor leve a irmã Lídia e traga em paz debaixo da graça do Senhor. Vamos nos colocar sobre os nossos pés, apresentar esses pedidos de oração em nome de Jesus Cristo, e posteriormente passaremos a ouvir a boa palavra do Senhor pastor Antônio Belloni, apresentando essas causas nas mãos do Senhor. Vamos orar, irmãos, pedir a Deus para que Ele possa resolver todas essas causas, porque Ele é Deus. Querido Deus e nosso amado Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa diante de Ti. Meu Pai amado, aqui em minhas mãos estão tantos e tantos pedidos de oração. Senhor, Tu conheces a todos eles e Tu és o Deus que pode. Tu tens o poder, Senhor, de resolver cada caso, porque Tu és eterno. Agora, meu Pai querido, nós iremos ouvir também a Tua palavra. Deus, fala conosco através da Tua mensagem, porque Tu és eterno. Deus, ouvir o que nós queremos não, mas ouvir o que Tu tens para falar com a Tua igreja nessa noite. Usa o Teu instrumento, Senhor, para falar conosco através da mensagem. Seja conosco nesta noite. Nós te pedimos esta bênção, pelo amor do Seu grande nome. Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Também, antes de entrar na palavra, quero dar bem-vindo ao nosso irmão Walter Ley. Onde está o nosso irmão? Lá está o irmão Walter Ley da igreja Deus Proverá. Está conosco essa noite também, dando alegria da sua presença. Como é que nós vamos receber nosso irmão entre nós? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Estamos felizes com a sua presença essa noite entre nós, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos passar a meditar na boa palavra do Senhor nesta noite. Vamos tratar um assunto que talvez não consigamos terminar esta noite pela sua extensão, mas um assunto voltado aos obreiros, é claro. Estamos aqui para ser alimentados, exortados e reunidos pela palavra do Senhor, mas também, irmãos, para a igreja. Nós precisamos, os membros da igreja precisam entender que devem ajudar os nossos pastores, pois sobre eles pesa uma grande responsabilidade confiada por Deus. E o dirigente da congregação, o pastor da congregação, deve saber o tamanho da responsabilidade que ele tem em suas mãos, que é pastorear a igreja do Deus vivo. Nós não estamos fazendo uma obra, irmãos, visível, apesar de estarmos trabalhando com aquilo que nós estamos vendo, mas nós estamos fazendo uma obra invisível.
Pois a Bíblia diz que isto que é visível não vai subir para o céu. Isto que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então nós estamos preparando um povo para ser transformado e chegar ao nível de glória e excelência desejada por Cristo. Nós estamos então começando a boa obra, mas a Bíblia diz que aquele que ele começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Então Jesus vai dar o ponto final. Nós estamos então temos que sustentar isso até que Jesus venha, para dar esse toque final e levar a igreja para a glória. É uma responsabilidade muito grande e nós precisamos nos ater a ela, pois os dias estão passando, as coisas estão se tornando mais comuns e nós estamos esquecendo as nossas responsabilidades quanto obreiros da casa do Senhor. Então, isto serve para o dirigente, isto serve para o adjunto, isto serve para as ovelhas, isto serve para a esposa dos obreiros, e muitas vezes, sem entender o chamado do esposo, luta contra o ministério do esposo. Aí é duas lutas, ele tentando fazer a vontade de Deus e tentando fazer a vontade da esposa. É duas lutas que este irmão terá então contra o adversário, porque quem faz a obra do Senhor está lutando contra o reino espiritual, as obras das trevas, e também lutando para não perder o casamento, tá vendo? Então serve também para a esposa dos obreiros. Primeira coisa que nós precisamos entender: o obreiro ele tem uma obrigação e também tem uma recompensa. A obrigação é cuidar da alma de cada um dos servos do Senhor. E eu vou ser aqui sucinto, rápido e direto, porque senão ele vai dar conta de cada alma que ele perder. Olha a responsabilidade. Vai dar conta. Sabe lá o que é isso? Você ser culpado pela derrota de um irmão. É verdade, a Bíblia diz isso. Nós vamos encontrar isso lá no livro de Ezequiel, o Senhor falando que se aquele que é justo se perder e nós não alertarmos ele para ele voltar para a justiça, se ele se perder, a alma dele vai ser então sob nossa responsabilidade. Nós seremos culpados por isso. Talvez o irmão vendo isso diga: então, pastor, é melhor não entrar nessa de ser pastor, é melhor não entrar nessa de ser dirigente. Para mim ter que pagar pelo outro, é melhor então ficar de fora. Mas ocorre que não foi você que escolheu ser pastor, não foi você que escolheu ser obreiro, ou foi? Alguém aqui deu: não fui eu comecei, eu quis mesmo, eu fui, e eu comecei a igreja, eu sou pastor porque eu quero. Sim ou não? Ninguém. Nós não fomos nós que escolhemos ser pastor. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos nomeou. A Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Então, primeira coisa que nós precisamos entender antes de adentrar a leitura: esposa do obreiro, obreiro do Senhor. Você está na posição não a que você quer, a que Deus te colocou. Esposa do obreiro, entendo, seu esposo está aí, às vezes de cabeça quente, às vezes tem que ter até tempo para dar atenção. Mas saiba que não é porque ele está fazendo o que ele quer, porque ele está fazendo o que Deus confiou na mão dele fazer. Não somos nós que escolhemos isso. Querem ver uma coisa? Vamos à palavra do Senhor, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aqui, Efésios capítulo 4. Agora fecha comigo aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim: Ele mesmo deu uns. Primeiro, ele quem? O próprio Deus. Ele mesmo, ou Deus mesmo, o próprio Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Não fomos nós que escolhemos isso. A Bíblia diz que Ele mesmo, o próprio Deus, Ele deu à igreja. A igreja não tem pastor, o Senhor dá pastor à igreja. O Senhor nomeia o pastor da igreja, o Senhor dirige o pastor da igreja.
E não é por acaso que ele coloca o pastor. Não é para que o pastor seja o mais notado, que o pastor seja o reverenciado. Não, Senhor. O pastor tem uma tarefa que está delineada pelo Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então ele espera alguma coisa de você, dirigente de congregação, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando o pastor dura essa chamada? A Bíblia também responde: até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade. Não está dizendo a uniformidade. Uniforme é cada um mais ou menos parecido com o outro. Uniforme é dizer assim: olha, nós estamos olhando aqui, essa igreja está mais ou menos uniforme. Uniforme é a unidade informa. Parece estar todo mundo em unidade, mas não é uniforme. A Bíblia diz: até que todos cheguem à unidade, até que todos tenham consciência da mesma fé. É uma só fé, um só Deus, um só Senhor, uma só doutrina, um só conhecimento, um só ensinamento, é um só. Enquanto o obreiro, o dirigente, ele não consegue levar a igreja nesse caminho, o trabalho dele não foi concluído. E tem obreiro que está se cansando antes de concluir o trabalho. Tem obreiro que está querendo parar antes de concluir o trabalho. Outros estão se convencendo, porque a igreja está enchendo, a igreja está lotada, estão se convencendo que o trabalho dele é extraordinário. Mas esse trabalho de igreja cheia, lotada, é extraordinário para os homens. Para Deus, o que Ele espera é que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Sabe quando isso vai acontecer? Só quando a igreja for arrebatada. Nós só vamos conseguir ser um perfeito quando a igreja for arrebatada. Nós só vamos conseguir chegar à estatura de Cristo quando a igreja for arrebatada. Porque a Bíblia diz que nós receberemos um corpo incorruptível, nós venceremos a morte. A Bíblia diz: e assim como Ele é, nós o veremos. É nesta hora. O que isso quer dizer? Que o trabalho do obreiro só termina quando Jesus voltar. Só termina quando Jesus voltar para buscar ele, ou quando Jesus voltar para buscar a igreja. E tem obreiro que não entende isso, que foi Deus que chamou ele, não foi ele que escolheu. Na hora da chamada é Deus, na hora da parada sou eu. Na hora que Deus coloca, foi Deus que me colocou. Na hora que quer desistir, aí é Deus, aí é Ele que desiste. Entenda o seguinte, meu irmão: o seu chamado foi por Deus. E a responsabilidade sobre você é muito grande. Ovelha do Senhor, as ovelhas, a responsabilidade do seu pastor é muito grande. Esposa de pastores, a responsabilidade do seu esposo é muito grande. E se nós não nos unirmos para fazer esta obra, nós andamos patinando como um carro que está na lama e que não sabe para que direção vai ser jogado. Nós precisamos entender que Jesus é a nossa direção. Ele nos direciona para onde nós temos que seguir. Os irmãos vão entender o que é um mau pastorado, ou a falha de um pastorado, na fala que Deus dá a Ezequiel para falar a Judá. Os irmãos sabem que o povo passa 430 anos cativo no Egito, sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. O povo leva o Egito dentro do coração. E qualquer coisa que acontece durante os 40 anos de deserto, eles vão dizer para Moisés: Moisés, era melhor a gente ficar no Egito. O Egito estava dentro deles. Aí, Deus, na sua sapiência, na sua sabedoria, coloca eles do outro lado do mar, eles não conseguem passar para o outro lado, fica 40 anos ali no deserto murmurando. O Senhor mata os murmuradores, passa ali os 40 anos, mata os murmuradores, e entra a nova geração. Acontece que os murmuradores morreram, mas aquele estigma que estava dentro do coração dos murmuradores foi crescendo como raiz lá na terra. E quando eles entraram na terra que herdava, que emanava leite e mel, a Canaã do Senhor, aquela terra prometida, eles começaram
a adorar a outros deuses que não o Senhor, o Deus verdadeiro. Começava a se dobrar a outros deuses. Verdade é essa que quando Ezequiel vai profetizar, a Bíblia vai dizer que a ira de Deus tinha se acendido contra Israel, pois em Israel havia mais deuses do que no Egito. Imagina o que é isso. Existia mais deuses, eles estavam totalmente prostituídos espiritualmente. E o Senhor então vai lançar o cativeiro. Israel já tinha sido cativo, a Síria já tinha levado eles em cativeiro, e agora Judá estava também sendo levado ao cativeiro. No capítulo 34, já havia levado as 3 levas de judeu para o cativeiro babilônico, e então o Senhor vai falar a Ezequiel acerca dos pastores. Porque é muito fácil o dirigente dizer assim: pastor, mas aquela ovelha, o Senhor já tinha tratado do povo, o Senhor levou o povo para o cativeiro, o Senhor já tinha dado um castigo para o povo. Agora no capítulo 34, o Senhor vai tratar com os pastores, o Senhor vai tratar com os líderes, porque não adianta dizer que a ovelha erra sozinha, não adianta acreditar que a ovelha erra sozinha, e eu me coloco aqui no lugar de líder. Não adianta dizer que a igreja erra sozinha. Nós precisamos fazer a nossa meia-culpa e saber se estamos sendo o pastor segundo o coração de Deus. Então, pastor, o Senhor trata primeiro com o povo, leva o povo cativo, e lá no cativeiro o Senhor começa a tratar com os líderes, dentro do cativeiro. Vamos ver isso aí, Ezequiel 34. Ezequiel 34, do verso 1 em diante, o Ezequiel vai dizer assim: olha, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Mas neste contexto Israel já não existia, como nação já não existia, estava cativo. Judá tinha sido levado cativo, mas ainda assim o Senhor diz agora, mesmo cativeiro, profetiza contra eles, para eles entenderem o mal que eles fizeram ao povo, para eles entenderem, então entenda que a sua responsabilidade não termina quando você se esquiva, não termina quando você se esquiva, porque o Senhor te chamou para uma obra que é eterna. Você pode parar aqui, mas a obra perdura toda a eternidade. Você pode assistir agora, mas a obra perdura toda a eternidade. Então não adianta fugir, você vai ser pego lá na frente. Lá no cativeiro, então, o Ezequiel vai profetizar. E diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo, e não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vestid a lã, matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Aqueles pastores então serviram ao seu próprio ventre, esqueceram de ensinar o que de fato era a defesa do povo, porque a nossa defesa não está na polícia militar, a nossa defesa não está nas guardas das forças armadas brasileiras, a nossa defesa está no Senhor. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. A nossa defesa está nele, e nós estamos guardados nele quando nós estamos cumprindo a sua palavra. Não adianta dizer assim: eu tenho Deus, mas se você não estiver guardando a palavra, Jesus diz que aqueles que estão em mim guardam as minhas palavras. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, é assim que nós estamos ligados nele, pedindo o que quiser, se você é feita. Então não adianta dizer: eu estou no Senhor, mas você não cumpre a palavra. Então eles estavam governando-se com o seu próprio ventre. E o Senhor vai dar aqui 5 necessidades que as ovelhas tiveram, e eles não atentaram às ovelhas, eles não cuidaram como deveriam cuidar, eles não fizeram o que deveriam fazer. Eles não estavam fazendo, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo a negligência desses homens em cuidar da igreja e cuidar do povo, deixando que o povo se rebelasse, deixando que o povo se desviasse, deixando que o povo adulterasse e não cuidava das ovelhas. E aí o Senhor vai mostrar 5 situações em que os pastores foram negligentes.
Primeiro ele vai falar de 5 fases das ovelhas. Vai dizer primeiro as fracas, ovelhas fracas. O Senhor que é dirigente de congregação, assim como eu também sou. No meio do seu rebanho tem ovelhas fracas. Tem ovelhas que estão fracas. E as fracas, muitas vezes, são aquelas que dão mais trabalho, porque estão fracas, tem que ser carregada, a gente não quer carregar. A gente não quer compreender. Mas olha por que os pastores estavam sendo repreendidos. As fracas não fortalecessem. Estavam sendo repreendidos porque não cuidavam das ovelhas fracas. Meu irmão, você está cuidando das ovelhas fracas que o Senhor está confiando em suas mãos? O rebanho não é seu. O rebanho é do Senhor. Depois ele vai dizer assim, eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas. Porque as ovelhas eram dele. Mas tinha lá no meio do rebanho algumas ovelhas que estavam fracas. Se fosse o próprio Deus, ia fortalecer. Mas os pastores de Israel largaram de mão. Se fosse Deus cuidando do irmão da congregação, ele ia deixar ele de mão? Se fosse Deus cuidando daquela ovelha que está fraca lá na sua congregação, Deus ia deixar ela de mão? Então você também não pode deixar. Eu não posso deixar. As fracas não fortalecessem. Como é que nós fortalecemos o irmão, pastor? É dando comida? É dando Bolsa Família para ele? Não. Nós fortalecemos o irmão com a palavra. É chegando junto dele, irmão, nós junto com você, vamos para a palavra, vamos para o joelho, vamos para a oração. Você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia! Mas geralmente nós somos assim. Quanto mais a pessoa tem problema, mais nós queremos nos afastar dela. Luana é psicóloga, não é assim que acontece, Luana? Quanto mais a pessoa tem problema, outro dia eu estava conversando com uma gestora de equipe e eles têm lá uma metodologia que chama de avaliação 360 graus, que trabalha com as empresas, sabe o que é isso? E chegou o dia da funcionária dar o feedback da gestora, falar para a gestora como ela era como gestora. É fácil a gente líder falar do outro. Agora chegou a hora do liderado falar do líder. Aí a menina disse assim, olha, você não me dá atenção. E você não me dá atenção, sei por que é, porque eu não bato a meta. E porque os outros batem a meta, eu vou ser amigo de todos. Agora eu que não bato a meta, você não é minha amiga. E aquela irmã veio dizer isso para mim, minha irmã, ela tem toda a razão. Se as outras batem a meta, não precisava de atenção. Quem precisava de atenção é exatamente quem não bate. E era exatamente o que você estava desprezando. Nós somos assim também na igreja. Aqueles que nos ajudam em tudo, que são mais chegados, aí nós abraçamos. Mas aqueles que tendem a dar trabalho por serem ovelhas fracas, nós queremos elas longe. Mas o Senhor diz que as fracas nós temos que ajudar a fortalecer. As fracas têm que ajudar a fortalecer. E as fortes não tem que ficar enciumada, não. Pastor, só dá atenção para ele. Não, ele é fraco, ele precisa de ajuda. Você está de pé, fica firme aí, ajuda o seu pastor a ajudar a ovelha fraca. Você está forte. O que está forte ajuda o fraco. Paulo disse isso. Ajuda o seu pastor. Segundo, olha lá. E a doente? Tinha ovelhas doentes no meio do povo. E o Senhor está vendo lá, disse, as doentes você não curou. Você não curou a doente. Quer dizer, pessoas que estão necessitadas da igreja e o obreiro não tem nem sequer o pudor de fazer uma oração por ela. Porque nós não temos poder de curar, mas nós sabemos aquele que cura, nós temos contato com aquele que cura. Nós temos comunhão com aquele que cura. E por isso o Tiago vai dizer, sem sombra de dúvida, que a oração feita com fé, ela cura o enfermo. Eu acho isso glorioso, porque ela diz assim, se houver cometido pecado, seriam perdoados. A oração feita com fé. A doente não curada, você sabe o que quer dizer, pastor, que não tem nem orado pelas ovelhas. Nem orado. Tem alguns que fazem até a famosa oração, chamada oração contrária. Senhor, tira ele daqui. Mas você não sabe o sacrifício que Jesus fez para ele estar lá. Aquela furada de lado assim, ó, foi por causa dele também. Aquela coroa de espinho na cabeça assim, ó, foi por causa dele também. E você acha que depois de perder todo aquele sangue, todo aquele sacrifício, Jesus vai lançar ele para fora, meu irmão?
Jesus botou foi na sua mão para você cuidar dele. Se ele está doente, Jesus tem o bálsamo que cura. Vai buscar em Jesus, que Jesus vai te ajudar. Não lança fora não, porque o Senhor vai cobrar isso de você. O Senhor vai cobrar isso de mim. Não lança fora. Ora, me ajuda. Outra ovelha que tinha no rebanho. E a quebrada? Tinha ovelha quebrada. A ovelha quebrada era comum os pastores de ovelha. Tudo isso que Deus estava usando o Ezequiel para falar era costume deles. Eles sabiam muito bem o que era isso. Eles sabiam que era uma ovelha fraca. Eles sabiam que era uma ovelha doente. Eles sabiam que era uma ovelha quebrada. A ovelha quebrada, geralmente os pastores carregavam elas no ombro. Trazia elas no ombro para dar o suprimento. Levava ela para o pasto. No final da tarde levava ela para o aprisco. De manhã levava para o pasto. De noite levava para o aprisco. No ombro. A ovelha quebrada, você tem que carregar ela. Tem crente, meu irmão, dirigente, que ele vai te ajudar a carregar o rebanho. Mas tem outro que você tem que carregar ele. E carrega com amor. Porque a quebrada, a Bíblia diz, não ligaste. Fica tranquilo, porque se você carregar ele, vai chegar uma hora que o Senhor vai passar um bálsamo que cura. Assim, ó, o Senhor vai começar a trabalhar nele e vai falar, puxa vida, eu dou tanto trabalho para o meu pastor, eu preciso me emendar, eu preciso virar crente. Ele vai se ligar. Chega uma hora que ele vai entender que tudo que você está fazendo é por amor. Não, eu preciso mudar, porque o meu pastor, eu estou quase desistindo de mim, mas o Senhor não desiste. Não, filho, não desisto. Eu digo sempre aos irmãos, pastor, quando diz assim, pastor, o Senhor desiste de mim. Eu falo assim, Jesus não desiste de mim, eu não tenho direito de desistir de ninguém. Porque mais problemático do que eu e mais santo do que Jesus não tem. E ele não desiste de mim, por que eu vou desistir dos outros? Por que você vai desistir de alguém? Se Jesus, ele tem o bálsamo que cura. Aquilo que for problema do rebanho, vai buscar lá do dono do rebanho, que ele sabe como tratar. As quebradas não ligastes. Olha essa aqui. E as desgarradas. Hoje em dia o crente vai embora, vai fazer uma visita. Não vai buscar. Ah, mas ele já é conhecedor do Evangelho. Você também é. E se você desanimar, você não gostaria que os irmãos te mostraram na sua casa de buscar? Por que não faz a mesma coisa com os irmãos? As desgarradas, não tornastes a trazer. Aqueles que foram se perdendo, nem para eles irem lá com o dedo em risco e dizer assim diz o Senhor, volta se não morre. Era melhor que eles dissessem isso, mas não foram atrás. Quantos irmãos da congregação lá estão sumindo e você não vai atrás? Irmão, não foi para isso que Jesus te chamou. O sangue daquele irmão está sobre os seus ombros, sobre as suas mãos. O Senhor confiou a você. Sabe por que o Senhor vai cobrar isso no final? Porque o Senhor confiou a nós. É a mesma coisa se emprestar o carro a alguém e o camarada voltar com o carro todo batido. Ele vai dizer o quê? Não foi assim que eu te entreguei. Não, você volta lá e arruma. Não, mas eu não tenho dinheiro, não, o prejuízo é seu. O Senhor confiou a você. E na hora de devolver ao Senhor, está tudo perdido. Uma quebrada, outra fraca, outra doente, e você foi largando para trás. Entregou o que para o Senhor? Eu aprendi que na obra do Senhor a gente deve ganhar, jamais perder. Eu aprendi que na obra do Senhor a gente só abre mão da ovelha quando ela é promovida para o céu. Quando ela é promovida, aí amém, ele tem vitória garantida. Mas enquanto ela estiver viva, nós estamos batalhando por ela. Estamos batalhando por fim. Tinha, além da desgarrada, que era aquela que sumia e depois se achava, e ainda perdida. A desgarrada não tomaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre ela com vigor e dureza. O Senhor estava
aqui pesando sobre os pastores de Israel, entendendo que eles foram negligentes no cuidar das ovelhas. O Senhor disse que ia cobrar desses pastores sangue dessas ovelhas, e haviam se perdido. Entenda você, dirigente, então, a responsabilidade que você tem. Os obreiros, cooperadores que querem ser pastores, entenda o que é essa responsabilidade. Não é brincadeira. Não é abrir uma igreja para ganhar dinheiro. Não é abrir uma igreja achando que você vai cantar, vai pregar e ela vai encher. Porque nós não estamos aqui para encher a igreja, nós estamos aqui para povoar o céu. Não importa que quando ele voltar, a doente esteja curada, a fraca esteja fortalecida, a quebrada esteja ligada. Foi para isso que ele nos chamou. Mas se você não consegue cuidar nem daquelas que o Senhor confiou, como é que você quer que o Senhor envie mais? A Bíblia diz que se formos fiel um pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Sabe quando a Bíblia vai dizer que o obreiro, ele deveria ser marido de uma sua mulher, ele deveria governar bem a sua casa, senão ele não seria apto para governar a casa do Senhor. Sabe por quê? O que a Bíblia estava querendo dizer é que se ele não consegue governar um pequeno rebanho, como é que ele vai governar um grande? Você não consegue pastorear o pequeno rebanho que o Senhor confiou como teste nas suas mãos. Como é que ele vai confiar o grande rebanho? Portanto, aquele que não fosse fiel em casa, não fosse dirigente em casa, não serviu para governar a igreja também. Pois a igreja é o mini rebanho. A igreja é o exemplo, a casa, melhor dizendo, é o mini rebanho. A casa é o exemplo do que ele vai ser na igreja. Por isso que ele diz, olha, tem que ser marido de uma só mulher, não dá ao vinho. Porque o que você fizer em casa, certamente na minha igreja, você vai fazer na igreja grande. A saber que o seu lar também é um ministério. Você é o sacerdote da casa. Filhos são ovelhas. Nós somos requeridos. Vou tentar correr aqui para seguir. Nós precisamos entender que nós daremos conta pelas almas dos irmãos. Pastor, o senhor está falando besteira. Então vamos para a Bíblia. O que importa para nós é a Bíblia. Hebreus de capítulo 13 vai falar do Velho Testamento. Pastor, você estava lá no Velho, então vamos para o Novo. Hebreus de capítulo 13, versículo 17, diz assim, e isso é para toda a igreja: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Por quê? Vamos de novo. Hebreus de capítulo 13, verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Por quê? Velam por vossa alma. Olha o que o Senhor espera que o irmão esteja fazendo, dirigente. Velando pelas almas da ovelha. Você tem velado pelas almas da sua ovelha? Você tem vigiado pela alma da ovelha? Você tem orado pela alma da sua ovelha? Velam por vossa alma. E por que os pastores velam pela alma da ovelha, pastor? Por que eu preciso ficar velando, cuidando da alma da ovelha? Eles estão em casa lá, estão assistindo o Big Brother, aí eu tenho que ficar velando pelas almas da ovelha. Sabe por quê? A Bíblia diz, como aqueles que hão de dar conta delas. Eu cuido delas não porque elas merecem. Eu cuido delas não porque elas são boas. Eu cuido delas porque Deus confiou elas nas minhas mãos e de alguma forma eu vou ter que dar conta para Ele. Ele não te perguntou se era boa, se era ruim. Ele não perguntou, Ele deu para você cuidar. E você vai ter que devolver a medida. Eu brinco sempre com uma situação. Com Francisco, quando a igreja lá no Judema era menor, o Francisco fez uma viagem para o Nordeste e deixou lá 5 ovelhas. O pastor Pedro, naquela ocasião, colocou o presbítero Alexandre para interinamente cuidar ali da congregação do Jardim Judema. Tinha 5 ovelhas, 5. O Francisco foi na viagem, se atrasou no voltar. Era uma viagem de 1 mês, ela se estendeu por mais 2 meses, ficou um total de 3 meses. E nesse inteirinho, enquanto o Francisco estava lá, tinha 5 ovelhas, pastor Pedro. O Senhor resolveu então levar uma ovelha. Quando o irmão Francisco voltou, eu só tinha 4 ovelhas. E eu disse para o papai, eu falei, papai, o senhor é um mau obreiro, viu?
O irmão confiou só 5 ovelhas na sua mão, o senhor arrumou de matar uma aí e entregar só 4. Claro que isso é um tom de brincadeira, porque aquela irmã foi promovida para a glória, aquela irmã foi para o descanso celestial. Mas o que eu quero dizer, irmão Francisco não vai precisar dar conta daquela ovelha, porque aquela ovelha foi promovida às mansões celestiais. Mas imagine lá o irmão Francisco deixar 5 ovelhas. Pastor, era só 5, mas quanto o irmão Francisco trabalhou por aquelas 5 ovelhas? Quantas vezes eu fui no Jurema, naquele quartinho apertado, que era a igreja pequena, e lá estava o irmão Francisco e a irmã Fausta com todo amor, cuidando daquelas 5 ovelhas. E agora voltar e achar seu papo. Pastor Alexandre, cadê? Você disse que claro que o irmão Francisco ia se entristecer. Mas meu irmão, estou aqui tanto tempo cuidando das 5, o irmão não teve capacidade de cuidar das 5, deixou-me escapar. Se o irmão Francisco é um, podia se entristecer, que dirá o Senhor? Entenda isso. Então, quando diz que o pastor, ele vela pela alma das ovelhas, é que ele tem consciência de que uma hora ele vai dar conta disso para o Senhor. E se o irmão não tem essa consciência, ganhe ela esta noite em nome de Jesus. O que o irmão está fazendo é trabalho espiritual. O irmão vai dar conta por toda a eternidade. Não importa se a ovelha é boa ou é ruim, só cuida. Se vai curar, não é com você. Se vai converter, não é com você. Se ela vai ser um bom obreiro, não é com você. O seu trabalho é cuidar. Nós cuidamos dos nossos filhos por 15, 16, 17, 18 anos. Quem aqui pode garantir que o seu filho vai ser alguém bem de vida? Quem aqui pode garantir que o seu filho vai ser bem sucedido? Ninguém. Mas você cuidou dele 18 anos, 19 anos. Você fez a sua obrigação. Se ele vai ser alguém na vida, não compete a você. O que compete a você é cuidar dele em todo o tempo que ele estiver aos seus cuidados. Entenda isso. O que compete a nós é cuidar enquanto o Senhor nos dá para cuidar. E quando o Senhor nos manda para uma outra congregação, então ali nós encerramos o nosso trabalho com aquele rebanho. O Senhor vai nos dar outra tarefa, outro rebanho. Aquele pastor que deixou a congregação, ele já não tem mais responsabilidade sobre aquele rebanho, ele recebeu nova responsabilidade. E nós precisamos entender isso. Vamos correr aqui para adiantar o passo. Obedecer os nossos pastores, sujeitar a eles, porque velam por nossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. O que quer dizer é que o pastor, mesmo gemendo, ele tem que cuidar das ovelhas. Isso é bom? Não, não é bom. A Bíblia diz que isso não é útil. Não precisava ser assim. Mas se tiver que ser assim, faça assim mesmo. Gemendo ou chorando. Pode semear com lágrima, porque a Bíblia diz que você vai trazer consigo os seus molhos com toda certeza. Pode semear com lágrima. Avanço mais um e termino aqui. E nós continuamos numa próxima oportunidade. O pastor tem que entender que ele está lá para dar segurança ao rebanho. A função do pastor era dar segurança ao rebanho. Davi vai dizer: olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele vai dizer: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Não temeria mal, porque eu tenho o Senhor. Ou seja, o pastor, a função do pastor é dar segurança à ovelha. Só que para a ovelha ficar segura com o pastor primeiro precisa ser exemplo, para que o adversário, pela vida do pastor, não encontre oportunidade de atacar o rebanho. Porque Jesus vai dizer, eu já preguei aqui, sobre o pastor e o mercenário. O mercenário era aquele que, quando o adversário atacava, quando os lobos, as feras atacavam, o mercenário ia embora, largava o rebanho. Mas o pastor não. Jesus disse que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Se o mal tentar atacar, o pastor vai para cima do mal. Não foi assim que Davi fez com o urso, não foi assim que Davi fez com o leão. O bom pastor, ele briga pela ovelha. Nós precisamos entender que as ovelhas estão olhando para nós, entendendo: se o Senhor estiver comigo, eu estou seguro.
Querem ver isso na Bíblia? Tito de capítulo 2, eu termino aqui. Se Deus nos permitir, em oportunidade futura, nós estaremos dando continuidade. Tito de capítulo 2. Paulo vai dizer isso, não vai dizer, não é só o Paulo que diz, não, Pedro diz lá também. Mas nós vamos falar do Paulo. Tito capítulo 2, versículo 7 e 8 diz assim: em tudo te dá por exemplo. Você tem sido exemplo das ovelhas lá, meu irmão? As ovelhas podem olhar para você e dizer assim: olha, eu sigo o meu pastor. E aí alguém vai dizer assim: irmão, nem posso falar isso, porque se eles andarem por mim, eles vão se perder. Ele ainda vai usar um provérbio popular, vai dizer assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas sabe o que a Bíblia ensina? Paulo vai dizer: sede meus imitadores. Ele fala assim: imita Cristo, segue Cristo. Ele fala assim: ó, sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo: pode fazer o que eu faço, porque eu estou fazendo o que Deus manda. Pode fazer o que eu faço, porque eu estou caminhando na pegada de Cristo. Se eu sair daqui na frente, você não se perde. E é isso que ele está dizendo para o Tito: Tito, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade. Sabe o que quer dizer gravidade? Seriedade. O pastor quer ser amigo de todo mundo e perde a seriedade. Você não foi chamado para ser amigo, você foi chamado para ser pastor. Eu falo sempre para os meus filhos: Marcos já está aí para fazer 15 anos. E às vezes com dureza eu digo para ele assim: eu estou aqui para te ensinar. Se eu for o seu pai, eu alcancei o meu galardão. Se eu for seu pai e seu amigo, alcancei honra dobrada. Mas se eu não conseguir ser seu amigo, se pelo menos eu for seu pai, eu já consegui alcançar o meu galardão. Se você for pastor e for amigo, glória a Deus por isso, alcançou o galardão, honra dobrada. Mas não deixe de ser pastor para ser amigo, porque Deus não te chamou para ser amigo de ninguém, te chamou para ser pastor. Seja pastor primeiro. E sendo um bom pastor, certamente você também vai ser um bom amigo. Porque amigo não é aquele que fala aquilo que a gente quer ouvir. Amigo é aquele que fala aquilo que a gente precisa ouvir. Amigo não é aquele que vai fazer a nossa vontade, mas aquele que vai ensinar qual é a verdadeira forma correta de fazer. Termino. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, na incorrupção, na gravidade, que quer dizer seriedade, na sinceridade, aqui é ser sincero, a qualidade de quem é sincero, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer contra nós. O adversário, nosso inimigo, brama como leão, está ao nosso redor, bramando como leão, buscando que ele possa tragar, está olhando. Por esses dias eu tenho visto os pastores, dirigentes de congregação, quando ele está, como diz o outro, a paisana, vai falar com ele, daqui a pouco ele vai falando, escapou. Não sei o que, mano. Ou, escapou, mano. Tenta dar aquela engolida, mas as palavras faladas não vão para a boca. E aí não engorda, ele não consegue. A gente já sabe quando ele está fora da igreja, que tipo de conduta que ele tem. Quando ele está fora da igreja, que tipo de conduta ele vai expressar. Só que as suas ovelhas não são só ovelhas que estão dentro da igreja, fora da igreja também. Quando eles estão lá fora, estão te observando, estão seguindo o seu exemplo. Preste atenção se você está sendo exemplo de gravidade, exemplo de seriedade, de sinceridade. As suas palavras são irrepreensíveis. Sabe por quê? A Bíblia diz: porque o adversário, ele quer nos envergonhar. Daí um dia você vai ouvir dizer assim: olha, eu vi o seu pastor falando assim, eu vi o seu pastor fazendo assim. Quando menos você imaginar, esse pastor é você, porque não cuidou das ovelhas do Senhor como deveria. Que nós possamos, irmãos, levar a obra do Senhor a sério. A obra do Senhor não é brincadeira, porque ela requer um tempo eterno. Ela requer um tempo eterno.
Nós estamos trabalhando para toda a eternidade. Não vai terminar agora, não vai terminar aqui. E tão poucos por não disser, pastor, eu não quero mais hoje. Não terminou. A obra do Senhor continua. Entenda que você tem o dever de velar pelas almas das ovelhas. Esposa de obreiro, entenda que o seu esposo tem esse dever. Não, pastor, mas eu não estou nem aí, não. Ele vai dar conta, irmã. Ajude ele. Ovelhas, entenda que o seu pastor tem outras ovelhas para cuidar. Procure não dar trabalho a ele. Porque o tempo que ele investe em você e deixa de investir no outro, ele pode dar conta daquela alma que está se perdendo. E depois você diz assim, mas o irmão foi embora, o pastor nem foi atrás. Claro, ele estava cuidando de você todo o tempo. Ele não teve tempo de atrás do outro, porque ele teve que cuidar de você todo o tempo. Ajude o seu pastor. A obra do Senhor está crescendo nos dias de hoje, porque nós não estamos fazendo o que era para nós fazermos. Coisas simples, coisas cotidianas nós estamos deixando de fazer. É uma visita que não se faz, é uma oração que não se faz. O irmão subiu da igreja, irmão, e aquele irmão? Ah, pastor, já vai fazer uns 2 meses que ele não aparece lá. Mas ele abre, não sei, não, pastor. Manda mensagem, não responde. Tenta ligar, não atende. Bom, vai na casa dele. O WhatsApp veio para te aproximar, não foi para te afastar. Se você está conseguindo falar com ele pelo WhatsApp, vai na casa dele. Ô meu irmão, o que está acontecendo? Mandei mensagem para o poder esses dias, disse, irmão, lhe mandei 3 áudios, o irmão não me atendeu. Se o irmão não me atender nesse, eu mandei para o irmão. Aí ele me atendeu. Acho que ele estava ouvindo e não queria falar. Aí ele me atendeu. Não, pastor, não, tudo bem. Não, amém. Eu queria saber como é que o irmão estava. O irmão estava atendendo, eu já ia ter por irmão. Se você não quiser falar comigo, não tem problema, mas eu preciso dar conta do senhor. O senhor precisa ver eu caminhando atrás dele e falar, senhor, não desisti dele. O senhor viu que eu não desisti. Fui até o fim. Lutei até o fim, peguei na barba do leão, assim, abri a boca dele, com as presas desse tamanho, tentei tirar ele lá de dentro. O senhor viu. O urso era desse tamanho, senhor, mas eu carrei ele por trás, assim, ó, e grudei no pescoço do urso para tirar ele de lá, eu não deixei. Você tem feito isso com as ovelhas que o senhor tem confiado em suas mãos? Isso é ser pastor, irmão. Alguns que ser pastor é ter glamour, ter microfone de ouro, ter sapato mocassim, mas quanto a esses, o Senhor tem reservado algo para eles. Eu sei dizer daqueles que a Bíblia ensina, e nós precisamos ser conforme o Senhor nos ensinou. Nós possamos fazer a obra do Senhor com galhardia, com garra, com determinação, porque a recompensa vem. Vamos nos colocar de pé. Eu ia falar sobre as recompensas, mas não deu tempo. Mas os irmãos vão mastigando essa comida, porque a próxima vez que nós voltarmos eu falo das recompensas. Aí os irmãos já vão estar com a comida mastigada, os irmãos vão entender que tem recompensa, em nome de Jesus. Essa é a parte amarga da comida, mas tem parte boa também, viu? Tem parte boa, sim, Senhor, em nome de Jesus. Tem recompensa para aqueles que fazem a boa obra do Senhor. Nós já vamos orar encerrando. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Alguém necessita de oração, meus irmãos? Eu e a minha casa continuamos orando pelo irmão Adriano. Já fez a primeira sessão de quimioterapia. Não passou bem esses dias, pois contraiu uma pneumonia, mas já está medicado, está se recuperando. Que nós possamos orar pelo nosso irmão, para que ele tenha uma franca recuperação em nome de Jesus. Orar pela família do pastor José Carlos, que está passando dias difíceis de enfermidade, perdas da família. Nós possamos orar pelo nosso irmão pastor José Carlos e toda a sua família, irmã Maria que está lá no Nordeste. Possamos voltar as nossas atenções em oração a estes servos do Senhor. Tá bom? O coral deve esperar 5 minutos para fazer uma foto do banner que vai decorar aqui a nossa festividade no final do ano. Amém? Vamos orar uns pelos outros e apresentar esses pedidos de oração. Senhor, bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Que o Senhor continue abençoando os teus servos e as tuas servas. Meu Deus querido, vá de encontro ao nosso irmão Adriano. Meu Deus, ao nosso irmão pastor José Carlos, a irmã Maria, toda a sua família, Senhor. Dando cura, Senhor, passando bálsamo de cura naqueles corações. Que o Senhor visite, Senhor, aqueles que estão enfermos. Meu Deus querido, com cura, com bênçãos da parte do Senhor. Abençoe a tua igreja, Senhor, meu Deus querido, de forma, meu Deus, a fim de que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem determinado a nós como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, diante da
tua presença, leva-nos em paz. É o que nós te pedimos ao Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Coloque suas mãos em posição de receber as bênçãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém.